Os grandes mistérios do passado desapareceram sem deixar rastro. 8º capítulo. Raoul Wallenberg, desaparecido. Foram erguidos monumentos em sua memória. Existem ruas com o seu nome. Os Estados Unidos concederam-lhe a cidadania honorária. Escreveram-se livros sobre a sua história. Mas acontecimentos finais da sua vida numa prisão ou colônia penal soviéticas continuam desconhecidas até hoje. Alguns meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial, o diplomata sueco Raoul Wallenberg entrou no seu carro em Budapeste, a capital húngara destroçada pela guerra. As forças de ocupação alemãs tinham fugido e as tropas vitoriosas da União Soviética invadiam a cidade. Desde a sua chegada, no verão anterior, Wallenberg dedicara-se incansavelmente à proteção dos judeus de Budapeste contra a solução final do problema judeu, empreendido pelos nazistas. Naquele momento, querendo garantir a continuação da segurança dos judeus, dirigia-se ao quartel-general russo em Debrecen, 200 quilômetros a leste da capital, para negociar com o marechal Rodion Malinovsky. Apontando 2 soldados russos de motocicleta com um oficial no sidecar de uma delas, comentou com um amigo que não sabia se a escolta era para proteger ele ou para o prender. O seu comentário despreocupado veio a revelar-se uma sinistra previsão. Nem o Wallenberg nem o seu motorista, Vilmos Langfelder, voltaram a ser vistos no Ocidente. O que lhes aconteceu a partir deste dia está envolto em mistério e marcado por boatos, especulações, meias-verdades e declarações deliberadamente falsas, vindas do outro lado da cortina de ferro. Quem era este Raoul Wallenberg, cujo desaparecimento tem sido tantas vezes investigado ao longo dos últimos 40 anos, e cujo lamentável destino tem atraído a simpatia das pessoas em tantos países? Nascido a 4 de agosto de 1912, Wallenberg pertencia a uma das mais ricas famílias suecas, muitas vezes apelidada de os Rockefeller suecos. Dela tinha saído banqueiros industriais, diplomatas e clérigos. Embora tivesse estudado arquitetura na Universidade de Michigan, Raoul fora escolhido para trabalhar no banco pertencente à família em 1936. Partira para Haifa, no que então era a Palestina, para se familiarizar com o negócio. O trisavô de Raoul fora um judeu convertido ao cristianismo, e o jovem afirmara uma vez que, sendo um Wallenberg e meio judeu, nunca seria derrotado. Em Haifa, viveu numa prisão de judeus e percebeu claramente o perigo crescente que o nazismo representava para os judeus da Europa, pois com os refugiados, a população judaica da cidade já tinha aumentado para 50.000 pessoas. Novamente na Suécia, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial em 1939, Raoul entrou no negócio de importação e exportação de alimentos, como sócio de um judeu húngaro refugiado, Koloman Lauer, que precisava de um não-judeu de confiança, poliglota, que pudesse viajar livremente nos países dominados pelos nazistas.
Horrorizado com o que vira nas suas viagens, Wallenberg acabou por se sentir insatisfeito com o seu trabalho e ansiava conseguir dar à sua vida um sentido útil. Em 1942, ao ver um filme inglês sobre um professor aparentemente distraído que ludibriava os nazistas para salvar judeus, Raul disse à sua irmã que isso era exatamente o tipo de coisa que gostaria de fazer. O Wallenberg contra Eichmann. Por toda a Europa ocupada pelos nazistas, os judeus estavam condenados a percorrer caminhos de tragédia até os campos de concentração e as câmaras de gás. Mas pouca gente, mesmo entre os inimigos da Alemanha, se insurgiu contra essas atrocidades, ou estendeu uma mão amiga àqueles que tentavam escapar ao terror. Só em janeiro de 1944, e mesmo assim, apenas devido à insistência de Henry Morgenthau Jr., o secretário do Tesouro, o governo americano tomou uma atitude com a criação da Comissão dos Refugiados de Guerra. A comissão enviou à Suécia, país neutro, Iver Olsen, funcionário do Departamento do Tesouro com ligações no Office of Strategic Services, OSS, o antecessor da CIA durante a guerra, com um plano para salvar a última grande comunidade judaica da Europa, os mais de 700 mil judeus da Hungria, aliada da Alemanha. Até este momento, o governo húngaro tinha resistido à prisão nazista para a deportação maciça de judeus, muitos dos quais convertidos ao cristianismo, que desempenhavam papel decisivo na vida econômica do país. Sentindo a hesitação da sua aliada, a Alemanha enviou tropas para a Hungria em março de 1944 e instalou no país um regime filial. Entre os alemães mandados para Budapeste figurava Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final, e homem definido por um colega como completamente obcecado pela ideia de destruir todo e qualquer judeu que conseguisse pôr a mão. Daí por diante, os judeus húngaros teriam de usar a estrela amarela de Davi, e em breve estavam sendo recolhidos e transportados para os campos de morte. Em Estocolmo, Iver Olsen recrutou Raoul Wallenberg, então com 31 anos, para colaborar no plano americano elaborado para impedir os objetivos de Eichmann. Com fundos americanos secretos, mas viajando como diplomata sueco, Wallenberg chegou a Budapeste em 9 de julho. Levava 2 mochilas, um saco de dormir e, objeto incomum para um diplomata, um pequeno revólver. Abre aspas. Para me dar coragem. Fecha aspas. Disse ele a um colega. Wallenberg sabia que sua missão era perigosa e que teria de agir rapidamente. Eichmann estava decidido a colocar todos os judeus de Budapeste em trens dirigidos aos campos de concentração, e Wallenberg queria salvar tantos quanto fosse possível. Não tinha muito tempo. Com o exército russo avançando inexoravelmente para o oeste, Eichmann aumentava os seus esforços desesperados para exterminar os judeus da Hungria. Em outubro, quando o governo húngaro se ofereceu para negociar uma trégua com os soviéticos, o Partido das Cruzes Flechas, pró-nazista, tomou o poder. Entretanto, os judeus continuavam a ser apanhados, pelo que os esforços de Wallenberg para os salvar se tornaram ainda mais urgentes. Numa tentativa de negociar com o oficial nazista, em dezembro, Wallenberg convidou Eichmann para jantar no seu apartamento. Numa conversa pontuada pelo ruído e pelas luzes da artilharia russa no horizonte a leste, o sueco disse ao seu convidado que o nazismo estava condenado. Eichmann não se comoveu. Não pense que somos amigos, Disse ao sair.
Nós somos. Tenciono fazer tudo o que puder para o impedir de salvar seus solteiros. O seu passaporte diplomático não o protege de tudo. E até um diplomata neutro pode ter um acidente. Pouco depois, um caminhão alemão chocou-se acidentalmente com o automóvel de Wallenberg. Felizmente, o diplomata sueco não se encontrava dentro dele naquela hora, escapando do perigo. No dia seguinte ao Natal, os russos cercaram Budapeste. Eichmann tinha conseguido sair da capital húngara, mas Wallenberg ficou com os seus protegidos judeus. Para o vazio. Em 13 de janeiro de 1945, uma patrulha russa encontrou Wallenberg num edifício sob a proteção da Cruz Vermelha Internacional. O jovem diplomata pediu para ser levado ao quartel-general soviético, onde pretendia apresentar seu plano para a continuação da proteção aos judeus e para a respectiva reabilitação depois da guerra. 4 dias depois, estava a caminho de Debrecen. Assim que o seu carro saiu de Budapeste, Wallenberg e o seu motorista, Langfelder, foram entregues à polícia secreta soviética, a temida NKVD. E, em vez de se encontrarem com o Marechal Malinovsky, foram metidos num trem para Moscou. O ministro dos Negócios Estrangeiros soviéticos informou o embaixador da Suécia de que tinha sido tomadas medidas para proteger o senhor Raoul Wallenberg. A proteção dos russos era, na verdade, a prisão. Primeiro em Lubyanka, sede da NKVD. Depois o cárcere em Lefortovskaya. De Langfelder, ninguém mais teve notícias depois de março, mas sabe-se através de antigos companheiros de cela de Wallenberg, que mais tarde conseguiram chegar ao Ocidente, que o diplomata sueco permaneceu na prisão moscovita até a primavera de 1947. Depois do que, presume-se, foi deportado para a Sibéria. Entretanto, o embaixador soviético em Estocolmo tinha garantido à mãe de Wallenberg que este se encontrava bem e iria regressar. Talvez fosse melhor, disse depois o embaixador à mulher do ministro sueco dos Negócios Estrangeiros, não fazer muita onda sobre o assunto. Em 8 de março de 1945, os amigos de Wallenberg em Budapeste ficaram atônitos ao ouvir uma notícia pela rádio controlada pelos soviéticos. O diplomata sueco tinha sido morto a caminho de Debrecen, em 17 de janeiro, possivelmente pelos alemães ou os seus aliados húngaros. Essa história foi recebida no Ocidente com extremo ceticismo. Diplomacia de Guerra Fria. O embaixador sueco em Moscou, Stefan Soderblom, escreveu aos seus superiores em Estocolmo, abre aspas, uma das preocupações que trago no coração é, evidentemente, o trágico desaparecimento de Wallenberg. Fecha aspas. Contudo, recusou uma oferta de colaboração do embaixador americano, W. Averill Harriman, dizendo-lhe que não havia razões para duvidar dos russos. Não hesitamos da intervenção americana, acrescentou bruscamente. Raoul Wallenberg fora a primeira vítima da Guerra Fria. Devido aos seus encontros com Eichmann, surgiram inicialmente suspeitas de que o diplomata sueco fosse um agente nazista. Depois, ao saberem das suas ligações com a Comissão Americana dos Refugiados de Guerra e com Iver Olsen, os russos aparentemente decidiram que o Wallenberg trabalhava para a OSS.
Preocupado em preservar a neutralidade do seu país perante os Estados Unidos e a União Soviética, Soderblom pouco fez para prosseguir o seu inquérito. Era inteiramente compreensível, disse aos seus superiores, que Wallenberg tivesse desaparecido no caos dos últimos meses da guerra na Hungria. Antes de deixar o seu posto em Moscou no mês de junho de 1946, Soderblom tentou uma entrevista com o dirigente soviético Joseph Stalin. Embora convencido de que Wallenberg morrera e que as autoridades soviéticas não tinham informações sobre o seu destino, pediu a Stalin que lhe confirmasse oficialmente. Isso seria muito importante por o seu próprio interesse, disse o ditador russo. Pois as pessoas que sem essa informação tiraram conclusões errôneas. Stalin tomou nota do nome de Wallenberg e prometeu que o assunto seria investigado e esclarecido. Certificarei-me pessoalmente disso, prometeu. 14 meses depois, em agosto de 1947, o novo embaixador da Suécia em Moscou foi informado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Soviéticos de que Wallenberg não se encontra na União Soviética e é desconhecido para nós. O telégrafo da prisão. No Ocidente, o caso continuou em aberto. Os admiradores de Wallenberg em Budapeste encomendaram um monumento em memória aos seus esforços humanitários. Albert Einstein juntou-se a outros, propondo-o para o Prêmio Nobel da Paz. Mas o mais importante foi a chegada de antigos companheiros de cela, que confirmaram que o Wallenberg se encontrava na prisão entre janeiro de 1945 e abril de 1947. Entre eles havia 2 alemães, Gustav Richter e Horst Kitchmann. Ambos contaram ter sido interrogados sobre o Wallenberg na prisão em Lefortovskaya, em 27 de julho de 1947, e que, depois dos interrogatórios, tinham sido mantidos incomunicáveis. Durante a prisão de 2 anos em Moscou, revelaram: Wallenberg só era autorizado a sair da cela durante 20 minutos por dia para fazer exercícios num pátio com 3 por 4,5 metros, rodeado por uma cerca que evitava que os presos se vissem uns aos outros. Mas, como todos os encarcerados, ele em breve aprendera a usar o telégrafo da prisão. Os canos que ligavam as celas constituíam condutores eficazes para as mensagens que os prisioneiros trocavam, batendo com as escovas de dentes. O mais simples dos códigos utilizados era o chamado sistema idiota. Uma pancada para A, 2 para B, 3 para C, etc. O mais sofisticado era o código 5x5, ou sistema quadrado, em que as letras do alfabeto eram imaginadas como estando dispostas numa grade com linhas e colunas de 5 letras. A a E na primeira linha, F a J na segunda e etc. Marcavam-se 2 conjuntos de pancadas, primeiro o referente à linha, depois o referente à coluna. 2 pancadas seguidas de outras 5 indicavam a letra J na segunda linha e a 5ª coluna. Um ex-prisioneiro italiano, Claudio Di Mor, recordou o seu espanto ao saber pelo telégrafo da prisão que um diplomata de um país neutro estava encarcerado em Lefortovskaya. 3 diplomatas alemães, depois de terem sido soltos, disseram ter ajudado Wallenberg, através do telégrafo da prisão, a escrever uma carta em francês para ser entregue a Stalin. Não sabiam se a carta chegara ao ser entregue. E na primavera de 1947, Wallenberg transmitiu a sua última mensagem da prisão.
abre aspas. Vão levar-nos daqui. Fecha aspas. Herói do Holocausto. Quando Raoul Wallenberg chegou a Budapeste em julho de 1944, Eichmann já enviara 500.000 de judeus da Hungria para os campos de concentração. Mas mais de 200.000 judeus tinham escapado à sua rede de extermínio, a maioria deles na capital. Para salvar o maior número possível de judeus, Wallenberg começou a emitir passes de proteção, declarando que o portador estava autorizado a ser repatriado para a Suécia e se encontrava sob proteção da legação real sueca em Budapeste. A princípio, os passes só eram dados a quem tivesse família ou ligações comerciais na Suécia. Depois, Wallenberg passou a emiti-los sem estes requerimentos. Em pelo menos 2 ocasiões, entrou em trens que se dirigiam a campos de extermínio, pediu aos suecos que levantassem as mãos e conseguiu retirar várias centenas de pessoas. Sueco, entre aspas. Mas as suas atividades iam além da mera distribuição de passes. Ele criara uma organização que contava com 335 pessoas, entre elas 40 médicos, as quais constituíam o pessoal de 2 hospitais, de cantinas, de creches e, sobretudo, de 32 casas de segurança que flanavam a bandeira sueca. Quando o movimento pró-nazista da Cruzes Flechas invadiu uma destas casas, o engenhoso sueco postou em frente das casas, vestidos com uniforme alemão, os seus protegidos com maior aspecto ariano. Em dezembro, tinha já 13.000 judeus à sua guarda. Wallenberg disse aos alemães e aos aliados húngaros que, fracassando os seus esforços de guerra, a continuação da perseguição aos judeus faria com que fossem julgados como criminosos de guerra. Ele, por outro lado, não se amedrontava com ameaças. Abre aspas, dizia ele, a minha vida é só uma, mas aqui trata-se de salvar muitas vidas, fecha aspas. No final da guerra, dos 120.000 judeus húngaros existentes, provavelmente 15.000 a 20.000 foram salvos pessoalmente por Wallenberg. Perdido no arquipélago de Gulag. Com 50 prisioneiros, quase todos russos, na maioria acusados de atividade contra-revolucionária, Wallenberg foi deportado para o campo de trabalho de Vorkuta, 110 quilômetros ao norte do Círculo Ártico. Nos 12 anos seguintes, ainda de acordo com o testemunho de prisioneiros repatriados para o Ocidente, foi transferido de campo para campo da tristemente famosa rede que viria a ser conhecida por Arquipélago de Gulag. Um médico lembrava-se de tê-lo considerado apto para trabalhos de construção em 1948. Wallenberg tinha então 36 anos. Um professor húngaro encontrou-o novamente numa prisão em Moscou, de 1951. Estava em trânsito entre um campo, 2.400 quilômetros a sudoeste da capital, e outro, 1.600 quilômetros a leste. Um antigo adido militar polonês viu-o entrar em um vagão fechado num campo da Sibéria, em 1953. Um prisioneiro suíço trocou com ele mensagens de telégrafo, numa prisão em Vladimir, cidade a 190 quilômetros de Moscou, em 1954. Um austríaco contou que, no ano seguinte, fora ali colocado por engano na cela de Wallenberg. Este lhe pediu que, se fosse solto, dissesse em qualquer legação da Suécia que o sueco de Budapeste ainda estava vivo. Um prisioneiro político da República Soviética da Geórgia relatou ter dividido uma cela com Wallenberg por diversas vezes entre 1948 e 1953. Mas as ocasiões em que Wallenberg fora visto, de fonte segura, começaram a rarear no final da década. As informações tornaram-se confusas, o mesmo acontecendo com fatos relativos a possibilidades da sua sobrevivência, frequentemente contraditórios. O adido militar polonês, uma das últimas pessoas a vê-la, disse que o Wallenberg parecia jovem e de boa saúde, quando se encontraram novamente, em outubro de 1959.
Esperanças que não morrem. Apesar do firme desmentido soviético a respeito do conhecimento do paradeiro de Wallenberg em agosto de 1947, a família do diplomata não abandonou as esperanças. Pressionado por ela e por outros cidadãos preocupados, o governo sueco dirigiu à União Soviética nada menos que 15 pedidos de informações escritas e 34 verbais entre 1952 e 54. Em abril de 1956, chefiando a primeira visita oficial da Suécia à União Soviética, o primeiro-ministro Tage Erlander entregou em mão ao primeiro-ministro Nikolai Bulganin uma carta para Raul, da mãe deste, e uma pasta de documentos. Isto é uma perda de tempo! Gritou Bulganin. Não temos tempo para este tipo de disparates! Se nem sequer aceita a documentação que lhe trago, replicou Erlander. Como pode ter tanta certeza de que todo este caso é uma armação? Uma manobra para o embaraçar? Eu quero tornar a ouvir falar deste assunto, trovejou Bulganin. O secretário do partido, Nikita Khrushchev, acalmou Bulganin, que, numa prova de amizade entre eles e de boa vontade em relação à Suécia, concordaria em examinar os documentos. Tirou nossa resposta o mais cedo possível, prometeu Khrushchev. Em 6 de fevereiro de 1957, o governo sueco teve as respostas dos soviéticos. Uma nota manuscrita encontrada nos arquivos da enfermaria da prisão de Lubyanka registrava morte na cela, aparentemente vítima de ataque cardíaco, do prisioneiro Wallenberg. A data da nota, 17 de julho de 1947. Era como convinha 10 dias anterior aos interrogatórios de Hitler e Kretschmann, os quais tinham revelado saber da presença de Wallenberg na União Soviética até aquela altura. Mesmo esta admissão pelos soviéticos de que Wallenberg fora de fato seu prisioneiro imediatamente a seguir à guerra não satisfez aqueles que pretendiam uma revelação completa e ainda alimentavam esperanças quanto à sobrevivência do diplomata. O arquipélago de Gulag. Segundo cálculos prudentes, existem na União Soviética entre 1.500 e 3.000 campos de trabalho de colônias penais. Entre os 2 milhões de pessoas ali internadas, há pelo menos 20.000 presos políticos, espalhados pelo continente soviético como uma cadeia de ilhas. Os campos são, no seu conjunto, conhecidos por arquipélagos de Gulag, sendo as letras GULAG a sigla de Administração Central das Prisões e Campos de Trabalho, em língua russa. A vida nestes campos já foi realisticamente descrita por Alexandre Solzhenitsyn, Prêmio Nobel de Literatura, que esteve preso durante 11 anos, em 2 obras. Primeira, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Segunda, O Arquipélago de Gulag. Ele denuncia as condições desumanas em que trabalhavam e viviam os infelizes prisioneiros. Durante até 16 horas por dia, 6 dias por semana, com frequência sem alimentação suficiente, nem precauções de segurança, os internos eram forçados a executar trabalhos pesados. Na década de 70, por exemplo, os prisioneiros trabalhavam em minas de urânio, sem roupa de proteção. Milhares deles morreram. Outros sofreram graves lesões. Além disso, os prisioneiros eram sujeitos à humilhação e mesmo a torturas. Locais semelhantes de exílios para criminosos e presos políticos já existiam na Rússia no tempo dos czares. Mas o seu número aumentou consideravelmente durante o reinado do terror de Stalin, em que se calcula
tenham morrido 10 milhões de pessoas nos campos de trabalho. Escrevendo em O Arquipélago de Gulag, sobre o que chamou 40 anos de terrorismo estatal soviético sem precedentes, Solzhenitsyn recorreu à história de testemunhas e dedicou sua volumosa obra a todos os que não sobreviveram para contar sua história. Confirmação e negação. Em 1961, verificou-se um progresso aparente. Nana Svartsis, médica e professora muito respeitada, foi convidada a visitar Moscou por um velho conhecido, A.L. Myasnikov, presidente da Academia de Ciências Médicas Soviética. Durante a conversa, em alemão, ela perguntou por Wallenberg. Myasnikov confessou saber muito sobre o caso Wallenberg. O herói de Budapeste encontrava-se num hospital de doentes mentais. Ele fora chamado 2 anos antes para assistir ao Wallenberg, época em que o prisioneiro sueco entrara em greve de fome e só recentemente voltara a examiná-lo. A doutora Svartsis transmitiu esta surpreendente informação ao governo sueco e o primeiro-ministro Erlander escreveu a Khrushchev, pedindo ao líder soviético que entregasse o Wallenberg à Suécia. Os soviéticos mantiveram a sua versão da morte de Wallenberg. Abre aspas. Pela terceira vez nos informamos de que o assunto foi tratado até exaustão. Fecha aspas, disse Nikita Khrushchev ao embaixador sueco que lhe entregara a carta de Erlander. Qualquer tentativa de arrastar esse assunto iria apenas piorar as relações entre a Suécia e a União Soviética. Em posteriores visitas a Moscou, a doutora Svartsis pressionou Myasnikov para que lhe desse detalhes. Alternadamente zangando-se por ter sido traído um segredo e insistindo que a conversa em alemão tinha sido mal compreendida, o médico soviético confirmou finalmente que Wallenberg morrera em 1965. Jurando desta vez guardar segredo, a doutora Svartsis acabou por quebrar o seu silêncio apenas em 1981. Em seguida, há uma conferência internacional sobre o caso Wallenberg em Estocolmo, conferência que, na sua opinião, alimentava falsas expectativas de que Wallenberg se encontrasse ainda vivo na União Soviética. A mãe de Raul, que casara pela segunda vez quando este tinha 6 anos, e o padrasto, Friedrich von Dardel, contavam-se entre os que se recusavam a perder a esperança. Quando morreram, com um intervalo de 2 dias, em fevereiro de 1979, com 86 e 93 anos, legaram a missão de procurar o Wallenberg aos filhos, ao meio-irmão de Raul, Guy von Dardel, e à meia-irmã, Nina Largengren. Embora também estes fossem incapazes de solucionar o mistério, tiveram a satisfação de assistir ao reconhecimento póstumo de seu irmão, de uma fonte inesperada nos Estados Unidos. Cidadão honorário dos Estados Unidos da América. No outono de 1980, Tom Lantos, judeu-húngaro refugiado, foi eleito pela Califórnia para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ele e a mulher eram 2 dos muitos que deviam a sua sobrevivência ao Wallenberg. E assim foi Tom Lantos quem propôs ao Congresso fazer de Raul Wallenberg cidadão honorário dos Estados Unidos. A primeira pessoa depois de Winston Churchill a receber essa honra, Nina Largengren e Guy von Dardel, assistiram à assinatura da aprovação da proposta de lei pelo presidente Reagan em outubro de 1981.
Raoul Wallenberg foi novamente notícia no verão e outono de 1989. Funcionários governamentais soviéticos disseram a um grupo de jornalistas americanos que o caso iria ser reaberto. Depois, numa conferência sobre direitos humanos em Paris, um delegado russo admitiu que o desaparecimento do diplomata sueco era uma página negra na história soviética. O seminário soviético Tempo Novo, embora manifestando simpatia pelos amigos que ainda esperavam um milagre, disse não haver maneira de refazer o passado. Finalmente, em outubro, o governo soviético convidou Nina Lagergren e Guy von Dardel a visitarem Moscou para lhes entregar o passaporte e os blocos de anotações de Raoul. A primeira prova tangível de que este estivera na Rússia. Mas os soviéticos mantiveram-se agarrados à história de que o Wallenberg morrera em julho de 1947, responsabilizando pela sua prisão e encarceramento os excessos do regime stalinista. Entretanto, em maio de 1987, o monumento à memória do herói do Holocausto, há tanto projetado, foi erigido em Budapeste. Gravada em granito, há uma frase em latim, abre aspas. Enquanto a sorte te sorri, tens muitos amigos. Nos tempos difíceis, ficas sozinho. Fecha aspas. Raoul Wallenberg, como se verificou ao fim de 40 anos, teve amigos tanto na sorte como na adversidade. Embora sua morte possa nunca vir a ser esclarecida, a memória do seu heroísmo perdura. Fim do capítulo de hoje. Obrigado por ouvir. Para ter acesso aos demais, acesse a barra da playlist em Os Grandes Mistérios do Passado. Nos encontramos no próximo capítulo.